Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que está mesmo no coração da educação. Como é que criamos escolas que funcionam para todas as crianças, sem deixar ninguém para trás? É sem dúvida um dos maiores desafios que temos pela frente. E para o perceber melhor, vamos espreitar o que acontece na formação de quem está na linha da frente: os professores. E a questão de partida é esta, bem direta. Os professores que estão a sair agora das universidades vêm mesmo preparados para a realidade das salas de aula de hoje? Salas que são, cada vez mais, um espelho de uma sociedade cheia de diferenças? No fundo, é uma pergunta crucial, porque o que está em jogo é o futuro dos alunos. Para tentar responder a isto, um estudo recente em Portugal fez algo muito interessante. Em vez de se ficar pelos papéis e pelas estatísticas, foi falar com as pessoas que desenham estes cursos. Foram entrevistados 5 coordenadores de formação de professores para termos uma visão de dentro. Primeiro, um pouco de contexto. Hoje, a realidade da escola pública é a da diversidade. E é aqui que entra a ideia de educação inclusiva. O grande objetivo é pegar no currículo e adaptá-lo para que funcione para todos e para que cada aluno, mesmo, possa ter sucesso. E quando falamos em educação inclusiva, do que estamos a falar exatamente? Muitas vezes a nossa cabeça vai logo para alunos com deficiência, mas o conceito é muito mais amplo. É uma estratégia que quer garantir que uma educação de qualidade chega a todos. E isto inclui dar atenção a grupos minoritários, a quem está em risco de exclusão, a qualquer criança que possa ser deixada para trás. Certo. Então, como é que alguém se torna professor em Portugal? O percurso tem 2 paragens obrigatórias. Primeiro, uma licenciatura em Educação Básica. Depois, o mestrado, que é o que dá a habilitação para dar aulas. A grande pergunta do estudo foi: onde, neste caminho, é que se aprende a ser um professor verdadeiramente inclusivo? E vamos começar pelas boas notícias, pelo que parece estar a correr bem. Quando os investigadores analisaram os planos de estudo, encontraram um compromisso cada vez maior com a educação inclusiva. Parece que, pelo menos no papel, as universidades estão a levar o tema muito a sério. E os números parecem confirmar isto. Olhando para estes dados, vemos que a esmagadora maioria das licenciaturas, uns impressionantes 85%, já têm disciplinas sobre inclusão. Nos mestrados, o número também é significativo, 70%. Portanto, à primeira vista, a base teórica parece estar a ser bem construída. Portanto, a ideia que fica é que, à superfície, o cenário é otimista. Os currículos foram atualizados e os coordenadores até dizem que seria impensável tirar estes temas dos cursos. Mas a grande questão é: esta preparação que parece tão sólida na teoria passa para a prática? E é aqui que a história muda completamente de tom. Porque, apesar de todo este progresso no papel, os próprios coordenadores que desenham os cursos admitem que é um problema gigante, um fosso enorme entre o que os novos professores sabem na teoria e o que conseguem de facto fazer na sala de aula. E esta citação de uma das coordenadoras é brutalmente honesta. Ela diz que, teoricamente, está tudo lá. Mas quando os veem em ação na sala de aula, a realidade é outra. Falta-lhes, e a palavra que ela usa é esta, sustentabilidade para conseguir trabalhar com os alunos que mais precisam. Então, o que é que acontece na prática quando esta preparação falha? A mesma coordenadora dá um exemplo muito concreto e francamente preocupante do que vê acontecer. Pensemos um bocadinho no peso disto. O trabalho com os alunos que precisam de mais apoio resume-se a dar-lhes fichas para os manter ocupados. O objetivo deixa de ser ensinar, de os ajudar a progredir e passa a ser gestão de tempo. É o oposto do que a educação inclusiva devia ser. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Se a teoria está a ser ensinada, por que é que a aplicação falha de forma tão visível? Bem, os coordenadores entrevistados apontam para um conjunto de barreiras do próprio sistema. O problema, ao que parece, é sistémico. Não se trata de falta de vontade, mas de uma série de limites. Por exemplo, a própria lei limita as horas que podem ser dedicadas à prática, o que aperta muito a formação. E depois há os estágios. Muitas vezes um futuro professor passa um ano inteiro numa única turma com um único ano de escolaridade. Quer dizer, isto há uma preparação muito limitada para a enorme diversidade que vai encontrar depois na carreira. Mas claro, identificar o problema é só o primeiro passo. E a boa notícia é que, a partir destas entrevistas, também começam a surgir caminhos claros para se poder melhorar a formação e, com sorte, fechar este fosso entre o saber e o fazer. Então, qual é a receita? Bem, as sugestões apontam todas para o mesmo sítio. Menos teoria isolada e muito mais prática real. A ideia é que os futuros professores não aprendam sobre inclusão num livro, mas que a vivam desde o início. Isto quer dizer o quê? Quer dizer estágios mais diversos, em vários anos de escolaridade com desafios diferentes e um foco constante não só no que ensinar, mas em como ensinar. Porque, no final de contas, o objetivo de tudo isto é muito claro.
não é só cumprir umas regras no currículo, é formar uma nova geração de professores que entram numa sala de aula a sentirem-se confiantes, com as ferramentas certas para criar um ambiente onde cada aluno, mas cada aluno mesmo, possa crescer e aprender. E terminamos com uma pergunta que fica para reflexão. Tendo em conta este abismo entre o que se ensina e o que é preciso, qual seria aquele elemento, aquela mudança que podia mesmo transformar a preparação de um professor? É a questão que fica no ar. Obrigado por terem acompanhado esta análise.